Estamos aqui para mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. E de verdade mesmo, quem aqui não gosta de ouvir uma boa história, não é mesmo? Hoje a gente tá aqui com um convidado super especial. Ele que é palestrante internacional, autor de um livro fera, o top 1 assim do ramo dele, que é gestão com propósito, mestre em Ikigai e em pessoas também. Estamos aqui com Rafael Takei. Fala, Pedro, beleza, Cara, irmãozão? muito obrigado Ô, meu brother. por ter aceitado o convite. De Excelente. verdade, cara, você... Uma honra te receber aqui. Você é um exemplo de profissional, um exemplo de palestrante. E hoje a gente vai ter uma aula sobre Ikigai e comunicação com o mais brabo, né? Cara, eu fico vendo você agora com 15 anos, né? E me dá um flashback de que eu comecei a palestrar aos 15 anos também, né? Tô louco? Então, aí eu não sei se é uma boa notícia, não sei se vai ficar careca como eu também, mas... Não é uma má notícia, mas na verdade é sobre essa atitude empreendedora, né? De a gente ir lá e fazer algo que a média da nossa galera não tá fazendo. Tenho certeza que você ouve bastante o pessoal te elogiar e ficar admirado. Pô, eu gosto que você já tá com 15, mas você consegue empreender faz mais tempo que isso ainda e tudo. Então a gente meio que dá uma provocada no mercado quando a gente faz as coisas muito cedo, do jeito que você vem fazendo, né? Com certeza, cara, com certeza. E acho que isso é mais ponto em comum que nós temos demais. nas nossas jornadas. E, cara, eu te dei um breve briefing aí pra galera, mas, por favor, faça as honras, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco de quem é o Rafa, como que era a sua história antes de tudo isso que tá acontecendo na sua jornada, antes de Fantástico, antes de palestrante da maior rede de palestrantes do Brasil, antes de ser palestrante internacional, antes do livro, antes de tudo. Pra galera entender quem é o Rafa na essência antes de tudo isso. Eu já gostei da palavra breve briefing porque ele é um trava-língua, né? Tipo, baby beef, é um negócio interessante. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Se preparem pra esse podcast, cara. Além de vocês aprenderem, vocês vão dar muita risada. O Pietro falou que eu sou um especialista em gestão com propósito, isso profissionalmente é o que é, mas assim, se for ver, eu sou um especialista em sabedoria com fuleiragem, né? Se você seguir lá meu perfil, @RafaelTakei, você vai ver que tem coisas muito inteligentes, idiotas, meio misturadas e fica a seu critério descobrir o que é o quê. Melhor, você junta muito as coisas, cara. A sua palestra, você usa o Chaves. E eu já vi várias vezes você usando divertidamente nos seus posts do Instagram, cara. Você usa tudo, cara. Personagens da cultura pop. Tem eu de Avatar lá com a estrela na testa, tendo isso aqui. Olha, se você não tá afim do conteúdo, pelo menos vai lá pro Curiosidade, que eu misturo muito com cultura pop pra quebrar um lance. Você perguntou da minha história, né, Pietro? Cara, tem muita coisa pra se falar de uma história. Isso aqui não é um podcast pra ficar matando a galera de TED de contar tudo. Mas sabe uma coisa que me vem à mente vendo daqui do nosso bate-papo? Eu fui um cara que recebeu muita responsabilidade muito cedo. Então, na palestra lá de protagonismo, atleta marcial, fui fazendo toda uma jornada que me levou a ser bicampeão brasileiro de Kung Fu. Aos 19 anos de idade, oficial do exército, comandando caras que tinham de exército mais do que eu tinha de idade. Eu tinha 19 anos de idade e comandava caras com 27 anos de exército. Professor universitário... 27 anos de exército. Porque subtenentes, sargentos, são caras que já estão há décadas já no exército. E que, na minha posição como oficial, um nível de gerência, vamos dizer assim, acabavam sendo ligados ao meu comando, lá, minha liderança no quartel. Professor universitário aos 25, coordenador de faculdade antes dos 30, consultor empresarial, tudo muito cedo. Foi me levando a um jeitão de, sabe, para querer ser levado a sério, querer ter um jeito muito sério, muito sisudo. Foi traindo uma coisa muito importante da minha essência, que a gente já deixou claro aqui, que é o humor. Então eu fui percebendo pouco a pouco que, cara, eu precisava mais me reconectar nessa era da autenticidade que a gente tá vivendo, as redes sociais e tudo. Era de voltar essa pessoa, ser essa pessoa bem-humorada, ter um conteúdo que tenha uma profundidade, tenha uma fundamentação, mas que é entregue da forma mais leve, mais acessível, mais divertida, até para pedir permissão pra gente tratar de assuntos tão complexos, tão desafiadores, né? Com certeza, cara. Que sensacional. Já começou sua história aí, cara, com 2 pés no peito. Já dando voadora. Exatamente. Porque, mano, você foi oficial do exército. Fui. Com 19 anos e comandando a galera que tinha 27 anos, mas não 27 anos de idade, de exército. De exército, cara. Nossa, sim. O quão importante foi isso pra você em relação ao seu desenvolvimento, claro, mas também sobre essa parte que você falou de responsabilidade. Porque, cara, a diferença de idade era exorbitante. Muito. A galera te levava a sério? Acabavam levando porque, como o sistema de hierarquia e disciplina do exército, ele já impera, né, há milênios nas forças armadas pelo mundo afora e no exército brasileiro há séculos, as pessoas aprendem a respeitar o posto muito além da pessoa. Sim. É óbvio que se você é uma pessoa babaca, você consegue matar até essas tradições de tudo. Cara, o básico, assim, apesar de todas as idiotices que eu
cometi, erros que eu fiz da imaturidade, de começar tão jovem numa posição de liderança, eu diria que um dos aprendizados que veio é a capacidade de escutar e de aprender com quem já tem mais experiência que você, mesmo que seja subordinado a você. Uau. Pega, por exemplo, uma galera que pode estar assistindo a gente, que às vezes os pais são empresários, ou já tem uma proeminência numa área de trabalho que eles, sei lá, o cara já é um médico consagrado, já é um engenheiro, não sei o que lá, e aí o filho vai pela mesma linha e de repente acaba assumindo a carteira de clientes do pai, ou a empresa, o negócio, né? Tem esse lance da sucessão. Cara, um dos grandes desafios da sucessão é você ganhar o respeito das pessoas que te recebem jovem, que viram, né, quem tá mais tempo que você construindo o negócio, construindo tal. E aí você chega querendo mandar e desmandar e trazer suas visões. Cara, escuta primeiro, sabe chegar. Claro que vai ter o seu tempo de fazer suas propostas, suas ideias, mas aprende a escutar para ir propor. A gente já quer propor, impor, na verdade, o seu ponto de vista. E aí você vai, na verdade, conflitando e errando à toa, quando você podia, na verdade, aprender com quem sabe mais que você daquilo que faz, né? Com certeza, cara. E o negócio que você falou aí, né, sobre a sucessão, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa, às vezes é meio, sabe, jogada pressão em cima dela pra ela se suceder a algo, né? Ela continuar um legado do pai ou um legado da mãe. Sim, pra caramba. E muitas vezes não é isso que ela quer. Uhum. Ou, às vezes ela tá confusa pra saber o que ela precisa e escolhe pelo mais sólido. Vou seguir o legado dos meus pais. Carreira. Por que eu tô falando isso? Porque eu era assim. É mesmo? Uhum. Seu pai é DJ, inclusive, Sim, né? Da área de música, tem uma baita base de clientes e tudo, né? É sobre isso que eu quero dizer. Eu conto isso no meu livro, né? Se eu não me engano, no segundo capítulo eu já falo sobre, cara, o que eu quero ser quando eu crescer? Uma resposta que eu dava pras pessoas, que eu assisti um desenho quando eu era menor, e as pessoas me perguntavam, Pietro, o que você quer ser quando eu crescer? Eu respondia, mais alto. Porque eu não tinha as coisas, eu não tinha algo muito definido. Eu não tinha algo muito definido. Mas quando era algo mais sério, eu falava, eu quero ser DJ igual o meu pai. Uhum. Porque eu gostava daquilo que meu pai fazia, eu sou apaixonado por música desde pequeno, só que eu vi ele, eu sempre admirei meu pai, admiro até hoje, e eu falei, cara, isso que ele faz é muito bom. Sim. Vou fazer. Só Legal. que eu falava isso, só que na prática não funcionava assim, porque ele queria me ensinar como mexia tudo, mas eu não tinha muito interesse. E aí, lógico, né, a confusão perpetuou, né? Foi do querer suceder o legado do meu pai, de comediante, de ator pra dublador, e só depois que vem empreendedorismo, audiovisual, edição de vídeo, que é a área que eu atuo hoje. E hoje o palestrante, que você tá aí se colocando cada vez mais nesse mercado. E isso é muito fantástico, cara, de poder perceber como nossos valores, eles vão mudando e se moldando conforme a gente vai percebendo a sociedade ao nosso redor. E os valores, eles têm muito a ver com propósito, né? Eles estão juntos, que já a gente vai falar sobre propósito por aqui. Mas, cara, sobre a sua história também, você conta que você foi professor. Sim. Como que despertou essa sua paixão por educação, de você ensinar as pessoas na sua história? Nasceu do ódio, né? Como assim? Cara, que assim, quando eu ia pra escola mais novinho, criança, eu achava mó legal, assim, era um momento divertido, muitos amigos, muitos aprendizados. Eu era uma criança bem CDF e apaixonada, sei lá, até o fundamental, que hoje é chamado de Fundamental 2. Dali eu já comecei a ver as coisas se repetirem pra caramba. Já comecei a ver matérias que já não eram tão interessantes, já comecei a ver uma abordagem, alguns professores que... sétimo, nono ano aí. Exato, mas virou pro ensino médio, cara. Eu ainda tive uma vantagem de ter feito um técnico em informática, como se chamava na época, hoje desenvolvedor, que tinha uma parte técnica que eu adorava, mas a parte de curricular do ensino básico eu não aguentava mais. E eu não quero, pelo amor de Deus, criticar meus professores, muito, eu só tenho que agradecer. Obrigado, professores, vocês fizeram o melhor que poderiam, tenho plena certeza disso. Com certeza. Mas o modelo dá nos nervos, né? Você tá aí no entrando no ensino médio agora, você tá no ensino médio e tudo. Cara, tem uma hora que aquilo vira um repeat, assim, e um monte de coisa que você fala, pra que eu tô aprendendo? Então, o que aconteceu foi que eu fui percebendo em mim uma paixão pela questão de que eu palestro desde adolescente, tá no palco, de falar com as pessoas, de compartilhar coisas legais que transformam, inspiram. E eu via que, volta e meia, as aulas estavam muito distantes disso. As aulas tinham muito um quê de cumprir tabela, de impor um conhecimento que não está claro para que vai ser usado, qual a utilidade, qual a finalidade. E aí, o momento de virar professor, de fato, foi quando eu estava para sair do exército. E minha carreira foi como oficial temporário. Eu tive 8 anos no exército e aí, se eu quisesse continuar, tinha que prestar outros concursos. Não era muito minha pegada. Mas o que eu vou fazer da vida? Falei, não, tô pensando no que eu faço.
Eu sou um treinador de soldados. Eu formei mais de 1000 soldados ao longo da minha carreira. E já foi muito bom pra você saber lidar com pessoas, né? Pra caramba. E aí eu olho pra esse lado. Falei, bom, acho que eu vou fazer isso. Vou tentar trabalhar nessa questão de formação. Tava fazendo faculdade, MBA, mestrado. Vou começar a dar aula porque é uma ponte pra poder começar a me recolocar no mercado profissional, né? Porque como milico, vou ensinar a galera o quê? A marchar, pagar flexão, sei lá. Não faz sentido. E aí eu consegui, nesse meio tempo, fazer um bom relacionamento com os professores, né? E ser convidado, então, contando para eles que eu gostaria de lecionar para começar a dar as primeiras aulas. Ele encontrei uma paixão, Pietro, porque esse meu jeitão mais despojado, esse meu jeitão mais próximo, imagina, eu tinha 25 anos, os alunos tinham 19, 20, escolas particulares, normalmente o pessoal paga a própria faculdade ou começam mais tarde. Cara, a gente tinha muita identificação e eu sabia que eu não queria encher o saco deles como encheram o meu, mas eu tinha uma responsabilidade em termos de fazê-los aprender e tal. Sim. Então eu trazia um jeito mais divertido, e aí trazia o storytelling que a gente tanto gosta, aí trazia atividades mais interativas. Isso foi me mostrando o caminho para fazer um jeito de dar aula que acabou sendo muito particular meu com o passar do tempo, entendeu? Sim, sim. Foi algo realmente necessário para você ter devido essa... por ter, né, sentido enchido o saco na escola, foi. Né, pra, na vez que você foi professor, ensinar as pessoas fosse algo muito melhor pra você, né? Exatamente. E por essa paixão na educação, você começou a ensinar muitas coisas nas empresas, né? Sobre propósito, sobre Ikigai. Foi. Cara, como que o Ikigai entrou na tua vida? Por que você Lá ele, o que eu falei. Por que você decidiu começar a ensinar sobre ele? Essas são as minhas primeiras 2 perguntas sobre Ikigai. Beleza. Sobre o Ikigai... Porque, cara, assim, só dando um parênteses aqui. Ikigai, quando eu descobri sobre a ferramenta, eu fiquei de cara. Porque uma coisa que muita gente tem dificuldade, que eu vejo no mercado, é sobre justamente achar o seu propósito, né? Achar não só o seu propósito, porque eu creio que propósito você não consegue procurar ele, você não consegue fazer uma caçada ao propósito, porque isso acaba danificando meio que as outras áreas da sua vida, sabe? E o propósito ele não vem pra desgraçar o resto, ele vem pra ajudar o resto, né? Mas o propósito ele ajuda muito, o Ikigai ele ajuda muito a encontrar a tua missão e saber como as suas áreas da sua vida devem funcionar. E eu fiquei tão de cara que na minha mentoria eu passei essa ferramenta pros meus alunos. Porque eu falei, cara, isso é de uma tal importância que eu nunca vi em nenhum lugar. Não passa na escola, não passa em lugar nenhum, cara. E se você quer ter um autoconhecimento maior e melhor, o Ikigai tá aí pra você. Então, explica pra galera o que significa a sigla, né, Ikigai, e como isso entrou na sua vida e por que você decidiu ensinar isso pra galera. Ikigai é uma sigla, é uma filosofia japonesa que significa pastel de flango... Não, brincadeira, não. Não consigo não falar uma asneira. Sabedoria com fuleiragem, vai se acostumando. Mas é o seguinte, a tradução literal de Ikigai é Iki, viver, Gai, valer a pena. Ikigai é o conjunto das coisas que fazem a sua vida valer a pena, o seu esforço valer a pena, seu trabalho, que dão sentido, significado, propósito, numa palavra mais simples aqui no português. Como é que isso chegou na minha vida, Pietro? Olha, primeiro numa provocação, eu já como professor universitário, o pessoal já gostava das minhas palestras, eu palestro mais tempo do que leciono, vamos dizer assim, como professor, e aí o pessoal da comunicação da faculdade falou assim, professor, a gente queria muito que você fizesse uma palestra para o pessoal que não é professor e nem aluno da faculdade, todo o restante, o público administrativo, faxina, que fica meio que em último plano, né? E era uma palestra para você motivar a galera, mas a gente só tem um desafio, professor. Eu falei, e lá vem. Não dá para falar a palavra motivação, porque eles não aguentam mais ver palestrante motivacional, eles acham que ninguém vai aparecer e tal. Eu falei, legal, obrigado. Quebrou minha cara, né? Faz uma palestra de finanças, mas não fala de dinheiro, né? Como é que se faz isso? Motiva, mas não fala motivação. Cara, eu fui começar a investigar, Pietro, o que vinha... Nossa, que desafio, hein? Além da motivação, qual era a origem, qual a essência da motivação humana e tudo. E acabei chegando nesse conceito do propósito. Proposito, que te leva a uma posição à frente, algo que você deseja na sua vida. E aí, cara, na época eu comecei bem rudimentar, trazendo alguns vídeos de coisas que tinham a ver com pessoas que eu via que tinham uma vida com propósito. Vamos lá. Pat Adams, que tem um filme Amor é Contagioso, que ele constrói um hospital com base na forma dele de repensar a medicina. A Procura da Felicidade com o Smith, sim, todo aquele caminho. Famosíssimo. Então eu mostrava mais ou menos esses caminhos, e aí a palestra chamava Propósito de Vida, qual é o seu? Legal pra caramba. Baita palestra. Muito bom. No que eu tava fazendo essa palestra, eu vendo memes assim, de repente eu vi um tal de Ikigai.
E era um diagrama bonito. As coisas que você ama, as coisas que você quer fazer cada vez melhor, o que o mundo precisa, o que você pode ser remunerado para fazer. Uau, um diagrama, Ikigai. Quando eu vi aquilo, tocou música nos meus ouvidos. É isso, cara, é isso que eu tô tentando um tempão explicar na palestra. E aí eu fui mostrar pras pessoas, eu falei, olha aqui, cara, Ikigai. E a galera, Que é isso? Que amor. É legal, né? Legal, uma ova, cara, como você não tá entendendo? E aí dessa indignação surgiu a ideia de incorporar o Ikigai à minha principal palestra, que foi a palestra onde eu comecei minha carreira profissional, que era para despertar essa consciência e essa competência de viver em direção ao seu propósito. Levei tempo até descobrir que o diagrama Ikigai ele não é japonês. Você sabia dessa parada? Não? Olha aí, revelações bombásticas, para. Porque o que acontece é o seguinte, a palavra Ikigai, a filosofia é japonesa. O diagrama foi criado por um espanhol chamado Andrés Uzunaga. No diagrama, no centro, não tem a palavra Ikigai, tem a palavra propósito, né? O Andrés, ele queria trazer uma visão de como você tem uma vida com sentido, significado. Aí um empreendedor americano, ele olhou de um lado esse diagrama e do outro ele viu a palavra Ikigai, tinha visto um documentário do Dan Bittner falando sobre onde as pessoas vivem em Okinawa e que o Ikigai era um fator fundamental. Ele falou e cruzou uma coisa com outra, virou um meme gigante. E eu digo, ainda que o diagrama não seja japonês, ele é ótimo para traduzir no Ocidente uma sabedoria, um modo de viver lá de uma parte específica do Oriente, que é no Okinawa, né? Porque o Japão principal, o pessoal ainda vive no workaholic, não é no Ikigai, né? Caramba, cara. Não é não japonês. Te peguei na curva, hein? Olha aí. Caraca. Que legal de saber disso, cara. Isso me levou, inclusive, a procurar outras formas de entender propósito, porque revelou para nós uma visão muito mais clara e é uma ferramenta. Quem tá assistindo a gente fala, o que eles estão falando desse tal do Ikigai? Escreve no Google, Ikigai, diagrama Ikigai, você vai ver, cara, o diagrama é lindo, ele traz muita forma de reflexão e tudo. Parece uma flor. É uma flor, é bonito. Agora, tem outro jeito de você pensar sobre propósito. Eu uso em palestras, às vezes, o exercício dos 3 mundos, que é um exercício bem legal. A gente tem caminhos da logoterapia, né, que o Viktor Frankl traz. Eu fui me aprofundar para encontrar formas alternativas e mais profundas de você chegar. Você queria. O próprio Simon Sinek começa pelo porquê, depois descubra seu porquê, né? Encontre o seu porquê. Desse livro. Então, assim, tem vários caminhos para você poder ter essa percepção de propósito. Eu me tornei um especialista nisso. Em ajudar as pessoas a entenderem o seu propósito. E principalmente quando a gente fala de negócios, para que a empresa tenha clareza da razão de existir desse negócio, que vai muito além de uma missão, e conseguir conectar as pessoas a esse propósito. Fazer com que os colaboradores sejam mais engajados ao perceberem na empresa um meio, seja para ele exercer o propósito profissionalmente lá dentro, ou se não tem nada a ver o propósito dele com a profissão que ele executa, para ali ser onde ele tira recursos para fazer as coisas que fazem a vida dele valer a pena, família, viagem, assim por diante. Esse é o meu trabalho hoje. Capacitando líderes de um lado para despertar engajamento e trabalhando atitudes de colaboradores para eles serem mais protagonistas, mais engajados naquilo que fazem, né? Uau, que propósito bonito. Deu muito certo. De verdade. É nobre isso que você faz, cara, porque a galera precisa. A galera precisa. Dentro e fora de uma empresa, dentro e fora de uma instituição, a galera precisa saber disso. E por isso aí vem o motivo dessas 2 outras perguntas que eu tenho sobre Ikigai. Como que a galera em casa pode usar o Ikigai? Responde essa primeiro, que depois eu mando a outra. Vamos fazer de uma forma interativa? Porque aí o pessoal que já é sua audiência e te conhece vai conhecendo um pouco mais a fundo, até porque você já conhece o diagrama, não vou te pegar de saia justa nem nada, né? Assim, vamos falar dos 4 esferas do diagrama Ikigai pra gente ir comparando com a galera. E você que tá assistindo a gente, né? Seja ao vivo ou tá assistindo no YouTube. Você precisa mostrar o diagrama em si? Não precisa. A gente vai na ideia aqui, a gente já pega. Porque, não, cara, porque são perguntas simples. Pode colocar pra cá. Cara, vamos na ideia que é legal, porque aí fica a tua marcação aqui. Então você que tá assistindo a gente, se você tá nessa curiosidade, ou conhece alguém que já tá nessa curiosidade de ter propósito, ter sentido no trabalho, na vida, já compartilha com essa pessoa aí, pra pessoa também vir nessa jornada com a gente. Tá no mínimo 10 pessoas, vamos lá. Só se você for top. Se você for meio meia boca, pode mandar pra cima. Só se me for meia boca. Se for mais top, 15, 20. Olha só. Primeiro ponto que o Ikigai nos convida é a pensar sobre as coisas que você ama. Eu te pergunto, Pietro, quais são as coisas que você ama ter, ser e fazer na sua vida, assim, as principais fontes de amor e satisfação na sua vida? Tá bom, vamos lá. Eu amo ter minha família ao meu redor. Eu amo ter meus pais comigo. Eu amo ter relacionamento com Deus. Eu amo ter essa proximidade que eu tenho com Ele, meu momento com Ele. Perfeito. Eu amo... Agora, se você falar sobre material, eu amo ter meus livros.
Também. Eu amo ter meus livros, eu amo ter a condição de ajudar outras pessoas através do conhecimento que eu posso passar pra elas. Então, minhas mentorias, meus cursos, mas não pelo produto, mas sim pela transformação que eu levo pras pessoas. O que você ama fazer? Fala das paradas que você faz na vida, quase que você Eu ama amo mesmo. palestrar. Com certeza, manda bem, inclusive. Eu amo escrever, eu amo me expressar por diversas formas, né? Então, seja aqui pelo podcast, seja pelo livro, seja nas palestras, seja nas minhas edições de vídeo. Eu amo de paixão editar vídeo, viver no mundo do audiovisual. Então, gravar, editar, colocar iluminação, cara, eu gosto muito. E o engraçado é que antes eu não gostava, eu odiava fazer o que eu faço. Eu odiava fazer, porque eu achava um saco. Porque antes eu fazia só porque os meus pais estavam me obrigando. Só que o legal é que eu já falei isso em alguns outros lugares, né? É que eles viram um ponto de criatividade e de evolução em mim que eu mesmo não via em mim. E, cara, hoje eu agradeço a Deus e a eles por terem me passado essa visão. Tá, aí uma provocação. Deixa eu pegar esse gancho que ele é importante, tá? Tá, beleza. Pra gente poder ir, a pessoa de em casa também, a gente conseguir falar sobre as 4 esferas, dentro do tempo que a gente tem e tudo. Pedro, você acabou de matar a pau uma das primeiras antíteses que eu preciso trazer em relação ao diagrama Ikigai. Que eu não apresento ele só sobre o que é, mas eu apresento sobre o que não é e o que você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você fala, cara, eu odiava isso, mas eu me sujeitei e eu comecei a aprender. E hoje eu amo, porque eu desenvolvi competências, porque me servem várias outras coisas e tal. Quando você está contando isso, cara, isso responde a um problema sério da sua geração, da minha geração e da era que nós estamos hoje. Uma busca hedonista só por prazer, satisfação, como se tivesse alguma profissão ou alguma coisa que você faz na vida que vai ser só prazer. Cara, a edição tem sua parte desafiadora. Com certeza. Né? Escrever um livro tem sua parte desafiadora. Eu vai falar sobre isso também. Palestrar, tudo tem também. E aí você conseguir entender o valor que o resultado ou o processo tem para você suportar as etapas desagradáveis, é grande parte da sua resiliência. Por isso a gente inicia muitas vezes essa jornada do diagrama Ikigai, percebendo as coisas que te despertam a sensação de amor, de gratificação e assim por diante. Agora, dando mais um passo a partir disso, e não necessariamente esse é um ponto importante, as coisas têm que estar como naquele diagrama, uma interseção. O que você ama e também quem tem talento. Não, a gente está fazendo uma visão geral. Outra esfera que a gente investiga que traz sentido e significado, eu chamo dos seus talentos. É aquilo que você busca, que você faz bem, que você é reconhecido pelo que faz. Vai ter coisas que já estão na primeira esfera, vai ter coisas que nem sempre. Quais são os talentos que você já tem e aqueles que você está buscando desenvolver, coisas que você está querendo aprender na sua vida e tudo? Tá. O talento que eu tenho, aquilo que eu desenvolvi e tudo mais, comunicação. Certeza. Comunicação, porque eu tava aqui num episódio passado, cara, com o Mestre Zig, ele também é da Polo. Ele é top. Ele tava lá no treinamento que a gente se conheceu pela segunda vez pessoalmente, né? Se conheceu, né? A gente se encontrou pela segunda vez pessoalmente. Se reencontrou, se reconheceu. Boa. E ele falava o que é de praxe, assim, cara. Treinamento, exposição e repetição. É isso aí. Né? Que ele fala. Então, eu aceitei o desafio através da Kelly, né? A minha mentora e tudo mais. Muito obrigado, Kelly, por isso, por ter me descoberto. De palestrar no evento dela. E ali, com 12 anos, eu aceitando isso, eu comecei a estudar sobre comunicação pra palestrar no início dos meus 13. A partir dali, nunca mais parei de estudar sobre comunicação. Eu estudo até hoje sobre oratória, por isso, comunicação, sempre como eu posso melhorar meu storytelling, sempre como eu posso melhorar a minha preparação antes de subir num palco, tudo mais. Legal. Dicção, enfim. Vamos pegar agora outro talento além da comunicação, que é muito claro até pelos seus vídeos e até o fato de ser palestrante. Pega outro talento que você tem uma surpresa, uma revelação pra galera. Eu adoro fazer essa parada aqui. Putz... Correr pelado na chuva, não. Faz isso não, que você é adolescente. Que é isso? Coisa perigosa. Fala um negócio que... Cara, além de edição, gravação e comunicação, deixa eu ver. Vai, vou pegar em outras áreas então. Cara, difícil essa pergunta, hein, mano? Não, sei lá, cozinhar, ouvir música, manjo muito de CD, sei lá, CD, né, de artista. Eu conheço muito, eu gosto e tô muito fascinado se tá na escola por tal matéria, por tal conteúdo. Na escola tá difícil, né? Fala aí. Cara, eu gosto muito de pessoas. Bacana. Um talento que eu consigo desenvolver isso é, cara, ouvir pessoas, entender sobre pessoas, sempre... saber sobre querer saber cada vez mais sobre como o cérebro pensa, sabe? Porque eu entendo que o cérebro é um negócio fascinante, assim, que quando você descobre as coisas do seu próprio corpo, né? Ter essa questão do autoconhecimento,
Pronto, talento pra conhecimento. E você... Querer saber mais sobre pessoas, desde a parte cognitiva até a parte, tipo, de como que elas pensam, tudo mais, saber o lado empático do outro. Top, irmãozão. Olha só, a gente tá pegando várias peças aqui e tá juntando, como se estivesse virando o saquinho do quebra-cabeça, pra você começar a montar esse mosaico, esse quebra-cabeça do que dá sentido na sua vida. A gente já pegou uma série de coisas que você ama, você que tá acompanhando a gente tá pensando sobre as coisas que você ama por aí. Já coloca aí no papelzinho. Né? Tá buscando os talentos que você tá buscando desenvolver e aqui outra antítese, outra pegadinha. Às vezes a gente só olha o talento como uma coisa perfeita, assim, eu já sou muito bom nisso. Não, uma parte legal e que dá sentido na vida é quando você tá lapidando pra pegar potenciais seus e se esforçando para transformar em talento. Sabe a origem da palavra talento? Talento era uma moeda romana, que até por ser muito lapidada, por ser muito trabalhada, ela era mais especial, mais valiosa. Você lapida talentos. Você cunha talentos através do esforço. Então, essa jornada é parte do que dá sentido. Não é só você já ter talentos, mas você estar aprimorando aquilo que você quer transformar de potência em talento. Tesão. Incrível. Então, já temos dois ingredientes. Quem está em casa está pensando, né, também em alguns dos seus talentos. Se você travou até aqui, deixa eu já te dar uma dica. Comer, rezar e amar. Tem um livro, filme, se você preferir consumir dessa forma, que mostra a história de uma menina que não sabia mais o que ela amava. Ela tinha tudo que você pode imaginar de uma vida maneira, trabalho legal, tava, né, com o boy magia dela lá, feliz da vida assim, né, com tudo, família, e ela tá se sentindo vazia. E aí ela sai para viver uma série de experiências, experimentar coisas diferentes do que disseram que ela tinha que ser na vida, para descobrir quem ela realmente era e queria ser e tal. Sim. Te digo, se sua trava tá entre saber essa questão de amor e talentos, vai experimentar coisas novas, vai buscar novos talentos, vai tentar cruzar um talento com o outro, né? Que é aqui que a gente vai chegar. Quando você fala de comunicação e pessoas, aqui a gente já consegue fazer algumas ligações, né? Porque dá pra ver que você é um cara carismático, gosta pra caramba, quem te conhece sabe que isso tem tudo a ver. Vamos pra próxima esfera, pra provocar quem tá em Cara, casa. só uma coisa que você falou que de verdade tocou muito e é algo muito forte, inclusive. É sobre essa questão do talento e do esforço. Boa. O Joel J fala sobre isso, eu vi uma frase dele num podcast, que inclusive tá no meu livro, que é sobre... Isso tocou muito forte em mim, inclusive. Que ele fala sobre, cara, o talento, ele serve só pra começar acima do resto. Você pega uma pessoa com talento e uma pessoa sem talento, a pessoa sem talento tá aqui e a pessoa com talento já tá aqui. Só que se a pessoa com talento não treina o talento dela pra aperfeiçoar e continuar crescendo, a pessoa que só tem esforço, ela vai lá e ultrapassa a pessoa que tem talento. Então talento não serve de nada se você não treina ele, se você não lapida ele. Se você só deixa ele estático ali, na inércia. Então, cara, isso é muito interessante que você trouxe. O esforço, ele vai vencer o talento no longo prazo 100% das vezes. O esforço aliado ao talento, ele vai vencer, vai estourar a média, vai se tornar extraordinário. E é isso que a gente tá buscando. Você experimentar várias coisas e falar, pô, isso aqui eu tenho um potencial. A gente tem que usar a palavra correta. Eu tenho um potencial e que com muito esforço vai começar a virar um talento cada vez crescente. Aí, e, cara, você ficando único e inigualável naquilo que você faz. Por lapidação, pelo ter, né? Como o Mestre Zig ensinou. Uma próxima esfera, cara. Porque o amor, o talento se dizem respeito sobre você, mas como seres humanos, a gente não vive isolado, muito pelo contrário, a gente é codependente, colaborativo, né? Consciente ou inconscientemente, alguém tá fazendo coisas para eu poder ficar vivo aqui, com a luz, com a água que eu tomo. Então, aí que entra a próxima esfera que eu chamo de causa. Então, amor, talento, causa. Causa é aquela história. O que o mundo precisa, eu trago mais que necessidades do mundo você escolhe atender, com seu amor e com seu talento, tá? Como a gente fala do serviço pela própria postura cristã e tudo, é você responder a seguinte frase: eu sirvo para ... A que ou a quem eu decido servir com o meu amor, com o meu talento. Pega esse amor, esse talento e fala, o mundo tem várias necessidades, mas pode contar comigo, Pietro, para o quê? Impactar a vida de jovens e de famílias. Como você faz isso, Pietro? Conta pra galera que eles precisam saber. Primeiro, por que eu escolhi, né, que você falou, eu escolhi entrar nessa área? Por conta do que eu vivenciei, entendendo que isso é importante. Por quê? Os pais, eles já são... vamos pegar uma analogia. Eles já são meio que a árvore crescida. Sim. Sabe? E os filhos, os jovens, eles são as raízes, né? Eles são os brotinhos ali, eles estão crescendo ali, né? E pra uma família forte, tem que ter raízes, ou seja, a base forte. Certeza. Certo? Então, cara, por que eu tô atingindo nos jovens, principalmente, né? Pra mudar a ambiência da casa. E pra impactar diretamente na raiz, pra impactar diretamente no broto. Pra que as árvores, que o próximo, né? Que o filho cresça
e seja uma árvore muito maior, mais frutífera, que os pais já são. Maneiro demais. Então é aquela história que tá até na Bíblia, né? Que filhos, né, são como flechas que precisam ser lançadas muito mais. O que eu tenho a interpretação disso? Cara, o arqueiro não consegue ir até onde a flecha vai. Então, eu ajudo, né, essa questão dos pais, do ambiente da casa e tudo mais, pra poder polir essa flecha, treinar essa flecha, impulsionar essa flecha pra que ela consiga ir cada vez mais longe. Aí estourou, irmãozão, porque vamos pegar. Eu tive a honra de conhecer os seus pais, os dois, o pai e a mãe, né? Seu pai é um carisma brutal, um cara incrível e tudo, e sua mãe, uma competência e um desejo de entrega. Eu lembro quando no evento da Kelly ela fez aquela roda, né, pra gente orar e devotar o momento que a gente tava fazendo a Deus e as pessoas que a gente tava ali pra servir. É uma entrega fenomenal. Fora todo o conhecimento dela de imagem pessoal, enfim, que ela trabalha com a gente. Eu brinquei, até escrevi já em post seu lá, falando, o fruto realmente não caiu longe da árvore. Porque a gente já começa a ver traços dessa devoção, desse trabalho nos seus pais, naquilo que você faz da vida. E fica muito claro na sua causa. Pô, então quer dizer, quando você incentiva os caras a serem empreendedores, molecada da sua idade, a se comunicarem melhor, a conseguirem ter um Instagram ali que a coisa funciona. Você está ajudando esse cara a mudar a ambiência dele para que ele já consiga se posicionar, ter uma visão além, para que ele não seja só um repetidor de desejos de outras pessoas que falam que o bom é ter o helicóptero, é ter isso, aquilo. Eu quero conseguir encontrar para ele o valor e para a casa estar estruturada e para ser uma boa inspiração para os outros jovens. Deixa eu perguntar a você que é pai, que tá assistindo a gente, você que da minha audiência já tem muitos pais aí também. Não é maneiro você imaginar que teu filho vai ter uma boa influência como essa? Você que é jovem, que tá assistindo, que é da audiência do Pietro, não é maneiro você também ver que dá para fazer um trabalho sério, um trabalho, né, com vontade de entrega real? Olha só, aqui a gente tem uma necessidade do mundo. Pietro, para quem tá assistindo a gente na nossa casa, quando você pensa, você que tá assistindo a gente, qual é a sua causa? Cuidado para não entrar no efeito Madre Teresa, Martin Luther King, né, Mahatma Gandhi. Foram pessoas incríveis, cada um na sua transformação que trouxe para o mundo. Mas elas são tão grandiosas que a gente fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer que vai transformar o planeta? Não pensa em relação ao planeta, é sobre o que você escolhe impactar. Influência específica com jovens da minha idade para falar sobre eles terem um posicionamento. Percebeu? Você que tá aí, naquilo que você faz, seja profissionalmente, na sua relação familiar, ao seu redor, fala, mano, o mundo tem várias necessidades. A gente faz várias coisas que às vezes pioram o mundo. Querendo ou não querendo, polui, faz um monte de coisa. Você me lembrou de uma coisa muito boa. Fala. Nossa. Recentemente comecei a ler o livro do Davi Braga, o Super Potencial. Legal. Davi Braga, filho do João Kepler. E ele fala algo muito importante nesse livro, cara. Que é, a gente só tem 3 escolhas no mundo como protagonista. Porque tem a diferença, né, do protagonista e do coadjuvante. Sim. O protagonista, ele molda o mundo dele, isso que a gente tá falando agora, né? De impactar aquilo ou aquelas pessoas que a gente escolhe. Sim. Na visão dele. Então a gente escolhe mudar, vivenciar a nossa vida da gente. Claro. Com nossos valores, nossos princípios, nosso propósito. Um coadjuvante, ele só... aquela música, né? Deixa a vida me levar. Ele só vai indo. Ele não tem decisão. E como protagonista, o Davi Braga fala, a gente só tem 3 tipos de caminho. Piorar o mundo, deixar o mundo normal, como a gente encontrou aqui, ou melhorar o mundo. Se você tem essas 3 opções, por que você vai querer deixar o mundo como a gente encontrou? Ser indiferente. Ou piorar ele? Isso é fantástico. Que é o capítulo que ele fala sobre justamente propósito. Olha que legal na visão do Davi. Com certeza você deve ter várias comparações, né? O tempo todo de falar de Davi e de você, porque são 2 que começaram muito jovens empreendendo, Uma das né? maiores inspirações por grandes da vida influências dele, dos pais, inclusive. João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com ele também. Um cara fenomenal. Olha só, cara. Primeiro, essa questão de piorar ou melhorar o mundo. A gente pode fazer até um saldo global se eu tô melhorando ou piorando, mas se pensar, se for muito autêntico, todos nós, de certa forma, pioramos em algumas coisas, melhoramos em outras e somos indiferentes em uma terceira. Com certeza. Né? Então, cara, tem muitas coisas que a gente faz que não são grande coisa. Quais são aquelas que falam, mano, isso aqui eu vou intencionalmente me esforçar para fazer uma pequena melhora? Eu tô falando pra você que trabalha numa fábrica de chocolate que torna a vida da pessoa um pouco mais alegre no minuto, mas tem um impacto ali na alimentação saudável da pessoa. Você que é agente de trânsito, putz, numa cidade caótica como São Paulo, você tem alguém que ajuda nisso, você consciente ou inconscientemente atende uma necessidade do mundo. Mas quando você torna isso consciente, intencional, você aumenta o seu potencial de aí desenvolver talentos, de fazer ainda com mais amor, de perceber o valor do seu trabalho. Então, isso tem muito a ver com a questão da causa. Pra gente fechar as 4 esferas aqui da visão, aqui no diagrama Ikigai vem de um jeito que eu amplio bastante. O diagrama fala o que você pode ser pago para fazer. E aí eu não coloco mais aqui só a questão de dinheiro, eu uso a palavra viver. A pergunta é mais provocativa. Se você tem essas coisas que você ama, da visão,
e você quer fazer cada vez melhor, você sabe que o mundo precisa, o que te impede de fazer isso ou fazer mais disso na sua vida? Quais são os limites com os quais você está se deparando hoje? Vamos lá. Eu, Pietro. O que me impede de fazer mais? Fazer isso ou fazer mais disso? Você já está fazendo, Sim. né? Boa parte disso. O que te impede de ainda ter mais alcance? Para te dar tempo de pensar nessa resposta e levar para a galera de casa, a gente está falando agora de limites. Antes de chegar à condição de sentir que você está vivendo o seu propósito, você precisa tomar consciência dos limites aos quais você está exposto. Tem gente que irresponsavelmente fala, você não tem limite, você pode tudo. Então voa, animal. Você não voa, tá? O lance é que você pode muito mais do que você imagina, mas para você poder muito mais do que você imagina, você precisa antes entender quais são esses limites que você tem hoje. São limites financeiros? Você precisaria de mais recursos? Isso que você faz não dá dinheiro, ou você não tem dinheiro para fazer isso? São limites de pessoas? Não tem quem te ajude? Tem até quem te atrapalhe, te impeça por N motivos? São de competência? Eu não sei, né, como fazer, por onde começar. São limites de tempo, né? Eu sou jovem demais, sou velho demais, eu não tenho mais tempo para isso, estou ocupado com outras coisas. Entender os limites é uma chave poderosa para você conseguir daí em diante perceber o que você precisa para viver esse propósito, que basicamente é começar a encontrar suas pequenas respostas de como é que você superar cada um desses limites. Então me conta aí, quais são alguns limites que você tem enfrentado hoje aí na tua vida, aos 15 anos, com tudo que você está vivendo nesse momento? Cara, é basicamente o limite que me pega emocional. É parte de alguns bloqueios que eu preciso tirar pra poder impulsionar mais. Tem um negócio muito, muito bom, inclusive, que é sobre que eu tava numa casa digital, né? O maior reality show de marketing digital do mundo, do Pablo Marçal. E, cara, lá dentro a gente até discutiu disso, né? Qual que é o seu principal bloqueio? A gente, né, foi falando tudo mais. E teve algumas pessoas que falaram, eu não tenho. Só que, cara... Já tem um que é inconsciência. Não é... Não é assim que funciona. Chama ignorância esse bloqueio, se você responder esse negócio. Todos nós temos bloqueios. E o que mais louco eu descobri lá dentro, cara, é justamente isso. O bloqueio, ele não é só uma coisa. O bloqueio tem camadas. Sim. Então, se você acha que você quebrou um bloqueio, provavelmente você não quebrou ele 100%. Você pode ter quebrado algumas camadas ou só a camada inicial. Pra você quebrar mais, até acabar com todos eles. Sim. Com toda essa camada, né, do caso. Então, eu acho que a principal seria essa, de bloqueios. E é isso. Porque, pô, a escola eu já. Você tem, claro, condições. Já tô sabendo conciliar as coisas ali e tudo mais, né? Tem questões de competência, de coisas que você tá buscando aprender. Por isso que você foi lá no nosso curso meu com o Denis, né, dono da Paulo Palestrantes, o palestra ali no palco, pra você conseguir entender o negócio. Com certeza, cara. Você tem questões de tempo, até pela idade, maturidade e outros compromissos que você tem. Sim. Todos temos uma série de limites. Aqui não é questão que o limite te trava e bloqueia, não. É só você ter uma consciência dele para que você consiga agir a partir deles e superar esses pontos. Sobre a competência, cara, eu também tenho algo muito forte dentro de mim que eu aprendi numa casa também, né, que o Pablo fala nunca nada é tão bom que não possa melhorar. Exatamente. Então sempre busque competências novas pra você ir se desenvolvendo. Eu falo muito isso também, né? Aquele conhecimento, aquela informação, tudo nunca vai parar de evoluir. Sim. E ele não vai te esperar pra você evoluir até ele. Então... O japonês tem uma palavra pra isso também, não é pastel de flango, fica de boa aí. A palavra é kodawari. É o desejo de ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz algo. Exato. E aí que tá a arte, aí que tá a maestria, você conseguir ir encontrando essa coisa legal e ir se aprimorando. Pedro, eu falei sobre a questão de limite pelo seguinte, cara. Quando o pessoal fala do que você precisa para viver o seu propósito, é muito uma questão de você parar de pensar numa revolução, larga tudo, vai fazer outra coisa, e pensar numa evolução. Você fala, quais são os pequenos passos, quais são as pequenas coisas que eu escolho fazer a partir de hoje para estar mais próximo do que eu amo, do que eu quero fazer cada vez melhor e que eu sei que gera impacto positivo no mundo. Quais são os recursos que eu preciso? Aí, por isso que eu falo que eu vou além de dinheiro, porque os recursos têm a ver com dinheiro, com pessoas, com tempo, com competências, entre outros recursos para viabilizar essa sensação de ter uma vida que vale a pena. Então, aí fazendo essa pergunta, conta pra galera algumas pequenas coisas que você está fazendo nesse momento para conseguir dar o próximo passo para estar mais perto do que você ama, faz cada vez melhor. Quais são alguns passos de evolução que você está dando? Eu tô estudando cada vez mais sobre a questão da internet. Então, Maneiro. para fazer conteúdos melhores para os meus seguidores, atrair mais gente, impactar mais pessoas através das redes sociais. Eu, né, como você citou aí, eu fui lá no Palestra Além do Palco para entender melhor, cada vez melhor, né, como funciona a parte de palestrar, Maneiro. né, Da hora. pegar coisas diferentes que eu não tinha pensado, que eu não sabia, para implementar nas minhas palestras, né? No método que eu uso de palestras. Como você falou aí também,
buscar vivenciar novas experiências. Então, sempre tô querendo vivenciar coisas novas em diversas áreas, seja ela financeira, seja ela em relação a processos, em relação à criação de conteúdo, palestras, edição de vídeo, vivenciar mesmo o meu pessoal, familiar, enfim. Ó, avaliando esse nível de consciência que você tem, essa movimentação que você tá fazendo, como é que você tá se sentindo na sua vida? Muito bem, cara. Então, aí que tá o grande lance. Sabe por quê? Pra você que tá assistindo a gente, que de repente tá mais inconformado, tá com a vida mais difícil, tá naquela crise essencial, porque ele tá com um propósito em movimento, que a gente chama de protagonismo, que foi a palavra que a gente usou agora há pouco falando do Davi Braga. Protagonismo é o propósito em ação. Porque as primeiras perguntas, elas são muito mais de consciência, amor, talento, causa. Quando a gente vai pra essa quarta e última, que é o viver, é quando você pega toda essa consciência que você tomou antes e fala, tá, o que eu faço a partir disso? E começa a caminhar em direção à vida com mais sentido. A vida com propósito não é uma vida de uma descoberta. Ah, encontrei o propósito da minha vida, nada vai mudar, agora é isso. Não, o propósito ele se transforma. Eu digo que o propósito é muito mais uma questão de... Não é uma questão de descoberta, é uma questão de redescoberta contínua. Várias coisas estão fazendo sentido pra você hoje. No momento, Daqui a pouco, como eu queria ser DJ, depois eu vi que não é bem DJ, eu fui vendo isso aqui. Elas vão se transformando e essa capacidade de perceber isso e se transformar a partir disso pra viver com sentido é a vida com propósito que a gente trabalha aí, entendeu? Que aula, hein? Adoro. Essa aí foi da hora, hein? Essa foi legal. Que aula, hein? Isso é uma ferramenta. Você imagina que isso aqui é um compêndio. Muito. Meu livro, inclusive, sobre a questão de gestão com propósito, eu trago algumas outras, trago como é que o líder faz essa investigação, essa descoberta junto com seus liderados. Porque como é que eu vou motivar as pessoas? Na verdade, não é você que motiva. As pessoas já têm suas necessidades e seus valores. Você descobre quais são esses e ajuda as pessoas a encontrarem, a saciarem essas necessidades, esses valores, através do trabalho que se oferece na sua empresa, entendeu? Sim, cara. Sensacional isso. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. E como eu citei aqui há um tempo atrás, né? Você começou a ensinar isso nas empresas, continua ensinando até hoje, só que de uma forma diferente. Porque agora, né, você tá no mercado de palestras. E eu queria te perguntar, como que esse mercado de palestras, como que esse movimento todo de palestras chegou na sua vida? Pois é, assim... Você falou que começou a palestrar com 15 anos de idade. Aos 15 anos foi no Centro de Voluntariado de São Paulo. Eu tava procurando emprego. Nessa mesma idade que você tem aí, eu tava fazendo técnico em informática, como eu contei agora há pouco. Sim. E aí eu tinha que fazer estágio para me formar. E eu batia na porta das empresas pedindo estágio e elas não me contratavam porque faltava experiência. Como que estágio com os preços de estagiário? Mas era assim. Até hoje não é muito diferente, enfim. Eu passei 6 meses batendo na porta das empresas, não conseguia trabalho. Aí um dia eu de bobeira, um amigo meu virou e falou, Rafa, vamos fazer trabalho voluntário? Eu falei, é isso, tô procurando trabalho, quanto é que paga? É voluntário, seu burro, é de graça. Eu falei, burro, é você que quer trabalhar de graça? Como assim esse negócio? Aí ele falou, imbecil, você não tá fazendo nada? Vamos lá assistir uma palestra do Centro de Voluntariado, que você vai aprender o que é mostrar a transformação na vida do voluntário mesmo. Quem você se torna a partir do momento em que você se abre para se servir, independente da área que você for atuar. Eu gostei tanto que eu comecei a ajudar lá o centro, primeiro como assistente de palestra, recebendo o pessoal, fazendo etiqueta e tal. Um dia me convidaram para palestrar, que morrendo de medo, né? Porque quem que palestra? Você passou por isso aos 12, 13 anos. Sim, 13. Vão querer ouvir eu com 13 para palestrar. O que eles querem ouvir de um adolescente? Pouco a pouco fui sendo encorajado, fui fazendo 1, 2, 10, 100, 1000, sei lá quantas palestras. Acho que já tem mais de 2.000, 3.000 palestras realizadas ao longo da carreira. São mais de 20 anos. Aí você multiplica aí, né? Por semanas, 2 a 3 apresentações por semana. Não só como palestrante, professor, em todo que é lugar. É muita apresentação. Isso acabou virando aquela questão do talento que a gente vai lapidando. Mas até então, eu não tinha noção de que isso podia ser uma profissão. Até que um amigo meu, um queridíssimo, né, um grande mentor e mestre que eu tenho na minha vida, Marcelo de Elias, falou, Rafa, sabia que dá para viver de palestra? E hoje tá chovendo desses cursos, mentorias no mercado. E ele falou, na época eram poucos e caros e difíceis. Eu falei, então, irmão, na verdade nem é uma coisa que eu faço assim pra monetizar nem nada. É que tanta gente me pergunta como é que eu vivo de palestra, o Marcelo me dizia que eu resolvi pegar uma vez por ano e pros amigos explicar como é que eu fiz pra virar palestrante profissional. Eu falei, pô, vamos lá, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu entendi que existia essa profissão de palestrante, que você pode viver só disso. Eu falei, cara, meu Deus, tem que matar quem, cara? Pra viver só... Eu falo e aí as pessoas aplaudem, depois me pagam. E pagam bem demais. Eu falei, que legal. E aí eu percebi que entre esse sonho, essa aspiração e a capacidade de ser um palestrante profissional, hoje tem a honra, né, de ser o palestrante mais vendido da maior agência do país, Apollo Palestrantes.
ser top 5 no CBTD, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina. Nossa. Aqui tinha muita coisa para eu pegar aquele prazer, o amor, o talento, e entender a causa, a necessidade que eu tenho no mundo e botar um negócio de pé. Tudo isso é o que a gente compartilha no Palestra Além do Palco, aquele evento que eu faço com o Denis, em que a gente tira a dúvida dos palestrantes de como fazer um negócio de palestra. E assim, cara, foi uma jornada aí que eu venho há quase uma década fomentando, trabalhando, para conseguir alcançar esses resultados. Hoje, tendo clientes de norte a sul, leste a oeste do país, tendo empresas gigantes como Honda, Nestlé, Unilever, Boticário, Vivo, enfim. Caraca, até fora. Esses são alguns dos vários clientes que eu tenho, Gerdau, Votorantim, a mesma área de atuação, gente, tudo que é aquela cooperativa são meu principal público. Cara, isso foi sendo construído com bastante estratégia, principalmente conseguindo entender como esse talento gera a transformação que meus contratantes precisam com o seu time, com a sua equipe, com os seus líderes. Caraca, mano. Que trajetória gigantesca sua, né? Perdi os cabelos no caminho, viu? Cuidado aí, eu sei que tá entrando nesse rolê aí. O Pietro já tá pronto pra raspar a cabeça, fiquei sabendo. Não, louco? Ó, pega o padrão. Leandro Carnal. Professor, né? Clóvis de Barros Filho, Pondé, Monjacões. Você já entendeu que se você não for o Cortella, você já vai ter que... Então, já vai passando aí a Gillette que você vai longe. O Careca, nosso amigo lá de Alphaville também. Sim. Fica a dica aí, chega. Olha aí. Mas temos muitos outros que não também. É só zoeira. E, cara, ainda nessa parte sua de palestra, cara, como que foi, né? Foi difícil pra você esse início? Até você fomentar, chegar nessa oportunidade de estar na Polo? Sim. Foi difícil lidar com as frustrações, Pietro. Porque eu passei a vida muito focado em sucesso, em desempenho e performance. Né? Bicampeão brasileiro de Kung Fu. No Exército eu fui o primeiro colocado da minha turma. 5.000 candidatos, 140 alunos. Ter te dado a honra de ser primeiro colocado. Para ser professor universitário aos 25, não podia ser um completo jegue também. Sim. Então, assim, quando eu vou me jogar profissionalmente no mercado de palestras, eu já chego ali e falo, vou aqui, ó, chutar a porta e vou acontecer. Na prática a teoria é outra, né? E aí eu aspiro muitas coisas e no primeiro movimento muito das coisas não acontecem como eu imaginava. Eu não tenho a recepção que eu esperava do mercado, não tenho os resultados que eu esperava. Vou conseguindo algumas outras coisas paralelas, mas eu fui vendo que o buraco era mais embaixo. Então, assim, eu quase desisti de tentar profissionalizar como palestrante. Na verdade, eu posso considerar que eu dei uma pausa, para não dizer, falar que eu desisti de vez que eu tô aqui hoje. Sim. Falei, mano, já que não deu muito certo, vamos deixar eu continuar aqui meu trabalho como professor, coordenador de faculdade, e o negócio de palestra aí, me chamarem, vamos ver. Aí veio um negócio chamado pandemia, né? E as pessoas do nada ficaram presas em casa e muitos deixaram de ir até o local do trabalho, virou virtual, outros perderam emprego. Muita gente começou a se questionar sobre a razão, esse tal desse propósito, o que eu tô fazendo? Quebrou a roda do hamster, sabe? Cara, meu tema de propósito, de repente, bombou. Todo mundo querendo saber. Você vai no evento de empreendedorismo hoje. Sim. Eu te desafio, de 10 palestras que você assistir, eu te garanto que pelo menos 7 a pessoa vai falar a palavra propósito pelo menos uma vez. Digo porque eu tava na Expo Empreendedor aí há um tempo atrás. Eu falava, que legal, mano. Eu demorava pra explicar isso. Eu era o único que falava desse assunto há algum tempo atrás. Agora tá geral. Agora tá geral e que bacana, porque eu já tô num outro momento que é a gestão com propósito. Eu continuo nadando, venham aí pra vocês seguirem esse movimento. Cara, nisso surgiu uma demanda do mercado, uma necessidade de trabalhar. A palavra propósito é mais abstrata, o engajamento dos colaboradores. Como é que eu faço para manter a galera engajada no híbrido? Como é que eu faço para trazer de novo esse pessoal para presencial e mantê-los funcionando? Como é que eu faço para entrar no Quiet Quitting ou no Great Resignation, as demissões e o meio volt que a galera tem trabalhado? Ajudar os líderes a responderem essa pergunta tá pagando muito bem. E aí eu consegui emplacar, no final das contas, nesse mercado de palestrante. Mas, irmão, acertar essa roda aqui teve muito sangue, suor e lágrima até eu entender como que a gente responde essas perguntas, sacou? A jornada é assim mesmo. Muitos obstáculos, muitos desafios, com certeza. E isso é em qualquer área, né? Não é especificamente para palestras que vai ser desafio. Não acho que você vai se safar só porque você vai escolher outra área. Mas... Você é costureiro, então vai ralar também. Vai ralar pra caramba, cara. E pela diferença de idade, cara, também não foi diferente pra mim. Pelo fato de eu ser mais novo, né? Sim. Cara, já na minha segunda palestra foi terrível. É mesmo? Muito Conta aí ruim. Como é que foi. Da hora. Fala sobre fracasso, é incrível. Eu falo isso no meu livro também, porque teve uma parte que, escrevendo ele, a gente vai entrar em detalhes com o seu, eu entrei numa crise de essência. Eu não falo crise de identidade, tá escrito crise de identidade pra galera entender melhor. Fica mais fácil. Mas eu falo crise de essência porque aí já eu sempre soube. Imagem e semelhança do Criador. Mas o que acontece? Eu tive várias derrotas nesse
período da minha vida. E eu não tinha significado ela 100% pra escrever meu livro. E pra você escrever um livro da sua história, você tem que viver tudo. As vitórias. Toma na cara, o flashback do Vietnã. E as derrotas. E todas vieram pra mim de uma vez. E inclusive a segunda, né? Porque o primeiro evento que eu fui palestrar foi o da Kelly, né? Como eu contei aqui antes. Que amor de pessoa, incrível. Ela é sensacional mesmo. E eu palestrei com uma galera muito fera, mano. Muito fera. A Ela Santuá, que também é da Apollo, Fialho, Jonas Caz, Denis Cruz, a própria Kelly. Cara, só player aqui, ó. Pá! Aí eu vou na minha segunda palestra, eu penso, eu saí Agora desse eu tô evento. Aqui, ó. Arrepio. Eu saí desse evento gigante aí do Singular e da Kelly. Chegou no salto alto, torceu o joelho. O que eu tive? Muita autoconfiança. Autoconfiança demais. Nessa autoconfiança, eu acabei não treinando quanto deveria. E na hora de subir no palco, foi um branco total. Meu, o que era pra falar isso, eu falei isso. E travou. Meu, era visível que eu tava enrolando pra ver se voltava. Não vinha, cara. Nossa. Tipo, minha história completa Delírio. vazou. Foi um branco. E, cara, dava pra ver que eu tava enrolando ali com o apresentador pra poder achar alguma coisa. Cara, foi um fiasco total. E ali eu entendi sobre o positivismo maquiado. Que é, cara, as pessoas elas estão me aplaudindo ali, muito provavelmente por eu ser um jovem que tá falando. Já é legal, e tudo já mais, tem mérito por um estar jovem lá. de 13 anos, só que dentro de mim a minha cobrança é maior, porque eu sabia que eu poderia ter entregado mais. Eu sabia que eu poderia ter treinado mais. Eu sabia que eu poderia ter tocado muito mais a vida de outras pessoas. E até mais forte as pessoas que eu toquei. Então, cara, pra mim foi ruim, real. Cuidado pra que... Autoconfiança é ótimo, displicência não. Cuidado para que a autoconfiança não faça com que a gente confie tanto no nosso taco que a gente acaba ficando displicente nesse sentido, né, brother? Então, realmente, a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é o que explicam pra gente com clareza quando a gente vai ver certos influencers na rede social. Eles fazem parecer de que, nossa, vai lá que já vai dar certo, as coisas, como se fosse uma jornada só de ascensão, né? Faz aqui meu curso que você vai destravar e vai funcionar 100% na tua vida, amigo. Quando você começa essa jornada de se descobrir, ali você vai encontrar grandes feridas. Eu falei sobre como o Ikigai surgiu, né? Foi um convite na minha vida, mas, Pietro, Ikigai ele se aprofunda na minha vida num momento de depressão, que surge depois que eu já estou palestrando sobre propósito. E aí eu começo a questionar, peraí, mas que palestrante de propósito sou Depressão. eu, que tô aqui sem sentido na minha vida, sem ver cor, sabor, alegria? Cara, isso gera uma culpa, uma vergonha, uma coisa louca, e que hoje me faz buscar falar com muito mais responsabilidade sobre esse assunto. Todas essas antíteses que a gente trouxe são justamente para poder ajudar a galera nessa A gente aprende que a gente tem consciência. muita autoridade nos pontos altos e pontos baixos da nossa vida, né? Exato. Até mais, muitas vezes, nos pontos baixos. Porque, cara, é a nossa jornada que a gente fez pra sair daqui pra vir pra cá. Então você teve uma ascensão muito grande. Agora, pra gente finalizar, cara, que nosso tempo tá acabando, a gente vai fazer um quadro que é o bate-bola. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas pra você. E você me responde de forma bem resumida e rápida também. Bater na bola machuca, tem certeza? Não, mano, não, calma, velho. Lá ele! Vai. Pra gente poder fazer uma dinâmica bem legal. Aí. Então vamos lá. Como que foi pra você entrar na Polo Palestrantes, né? A gente tá na mesma agência hoje de palestrantes, a maior agência de palestrantes do Brasil e ser o mais vendido, né? Como você falou aqui. Como foi pra você entrar na agência e permanecer como mais vendido até hoje? Muita cabeçada, muito erro e muita generosidade do Denis, que é o dono da agência, e todo o time maravilhoso que tá lá, até eu conseguir encontrar aquelas respostas que a gente aprende no palestra além do palco, de montar meu map, né, minha clareza como palestrante, e aí sim, aquela história. A agência vende bem, o palestrante já se vende bem sozinho. E aí a agência te vende muito mais. Com certeza, cara. Parabéns por ter falado isso, hein? Vamos lá, próxima pergunta. Quais foram os principais erros que você teve na sua trajetória? Eu falo isso, a gente estava conversando nos bastidores, e o motivo de eu estar trazendo essas partes dos erros aqui nos últimos episódios é justamente da parte daquelas três pessoas, né? O sábio, o tolo e o inteligente. O sábio, ele erra e persiste no erro, o inteligente, ele erra e muda a rota, e o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, quanto mais a gente consegue compartilhar os erros que nós tivemos, as pessoas que estão assistindo a gente não erram nas mesmas coisas que a gente errou. Ó, a gente investiu um tempão da nossa conversa aqui pra falar sobre Ikigai, né? Pessoal, poxa, que legal esse conteúdo lindo.
Agora, você imagina minha frustração quando eu descobri que isso não vendia para as empresas. Ué, como não? Você é o cara mais vendido. Você tá... Ah, então. Eu descobri que a palestra sobre Ikigai, com essa jornada que a gente fez juntos, ela é linda para vender em novembro e dezembro, num evento de celebração do ano que acabou, inspirar para o próximo ano, mas novembro e dezembro. Quem vive só vendendo em novembro e dezembro? Aí eu tive que encontrar essa outra resposta, que é aquela palestra de protagonismo que você assistiu, que usou a turma do Chaves e tal, que fala sobre os vilões contra o protagonismo, que são atitudes das pessoas, que é o propósito em ação. Então eu fui ter que ajustar o meu tema de propósito às demandas reais do mercado. Esse foi um erro inicial de pegar um tema que só porque eu amo amor e talento, achar que o mundo já precisa e está disposto a pagar por isso, a me remunerar, me dar os recursos. Não, eu amo, tenho talento. Como que o mundo precisa desse amor e talento? Para eu ver o recurso, como é que eles vão me remunerar e dar todo esse espaço para isso. Né? É saber se adaptar ao mercado, mas não deixar de lado o que você ama fazer. Sem trair a minha essência, encontrar o que da minha essência é realmente poderoso pra galera. Próxima pergunta. Como foi pra você escrever o seu livro, cara? Foi difícil, gestão com propósito e tudo mais? Rapidinho, conta isso pra gente. Acho que é mais fácil parir um ouriço, né? Escrever um livro, você passou por essa dor. Sim. Chega uma hora daqueles brancos. Eu passei muito tempo sonhando escrever um livro 100% autoral, como o meu livro Gestão com Propósito, já te presenteei com ele, inclusive. Mas, cara, faltava aquela disciplina, aquela garra, aquela motivação. Eu fiz vários livros de coautoria, tenho 5 livros com outros autores que eu escrevi um capítulo para meio que ir aquecendo. E aí, quando eu fui eleito como top 5 no CBTD ano passado, com a minha palestra sobre... com autoridade para entrar no livro. Eu falei, cara, agora eu vou ter a chance no ano que vem de palestrar para 2.000 pessoas. É a minha grande chance de vender esse livro, de emplacar de vez. E aí, como eu fui eleito como top 5 em 2023, com a palestra sobre os 4 elos do engajamento, transformei isso no livro e vendi esse ano sendo top seller do CBTD em 2024. Uau, best seller. É top seller que assim, foi mais vendido, né? No CBTD, no lançamento. Tendo, cara, gente incrível. Isabela Camargo, gênia, do Globo. Meu livro lá na livraria do CBTD foi o que mais vendeu esse ano. Né? Então, dá pra ver que eu realmente tinha uma necessidade do mercado que eu não estava atendendo. E esse ano de fazer acontecer, no fim das contas, valeu muito a pena. Sensacional, Rafa. E as 2 últimas perguntas pra finalizar, que é aquela parte prática. Boa. Como a galera consegue usar o Ikigai de forma mais fera na nossa vivência, assim, no nosso dia a dia? Tá. Frase de Walter Longo. Quer tirar uma ideia do papel? Coloca no papel antes. Então você escreve aí, procura no Google diagrama Ikigai, vai ver as 4 esferas, vai lá e escreve as suas respostas, coloca no papel. E depois disso, tira do papel. O final não fecha com as ações que você precisa tomar, de acordo com o nosso papo. Põe vídeo do lado ali pra você respondendo e tudo. Começa a fazer essas ações, você vai descobrir que coisas que você acha que não são, coisas que você não sabia que são, né? Você descobriu isso na edição. E essa experiência vai começar a botar você cada vez mais em sensação de sentido e significado na vida. Uau. É saber ter a clareza, né? Colocar isso aí. No papel. E por meio de experiência. Não é só idealização, mas é a concretização. E por último, 3 técnicas feras que você usou para ter uma comunicação muito maior e melhor. Passa pra galera aí. Então tem um conteúdo autoral meu que eu tô aí emplacando agora também, que é a comunicação proposital. Ao se comunicar, a primeira coisa, verifique o conteúdo, né? O que eu quero dizer, o que eu vou falar, certificar de que o seu conteúdo chegou até as pessoas. O que você queria dizer foi que o outro entendeu, beleza? Ótimo. Para que o conteúdo chegue nas pessoas, você tem que encontrar a forma que as outras pessoas te compreendem. Existem formas diferentes de falar, né, para uma pessoa, né, mais letrada, ou uma pessoa mais simples, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está feliz, formas diferentes. Agora, para direcionar sua forma e conteúdo, é a minha grande novidade, que conteúdo e forma não tem nada mais velho que isso, é a intenção. Por quê? Por que você vai falar o que você está prestes a falar? O que você espera obter com isso? Qual resultado você quer? O que você espera da pessoa, de você mesmo? Qual é a sua intenção? Porque quando você tem clareza da sua intenção, o seu porquê, você consegue escolher o que você vai falar, o conteúdo mais adequado e modular o como, a forma que você vai falar a partir daí. Uau. Muita gente não tem clareza sobre isso, cara. E parabéns por ter pego isso e levado pra galera que tá nos assistindo. Boa. Rafa, muito obrigado aí, meu brother, por esse episódio, mano. Obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto. Que episódio fera, você ter contado a sua história, ter se aberto aqui, falado como foi o seu livro, sua participação em palestras, tudo. Valeu você que tá assistindo aí nossa live ao vivo ou tá assistindo esse episódio gravado. Já faz o seguinte, então. Clica no botão do like pro YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor, porque é mesmo. Você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos episódios. E claro, como a gente falou aqui mais cedo, compartilhar esse episódio pra no mínimo mais 10 pessoas. Só se for top. Se for palhaço, não compartilha com ninguém. Fica só pra você mesmo. Tamo junto demais. E eu vejo você no próximo episódio. Valeu.